investigadora, tem de tudo quanto é jeito a mulherada aí. Isso também faz parte da nossa realidade. E aí, você vai, assim que todo mundo receber, você vai levantar e você vai procurar a outra metade. Então, é o que eu falei, às vezes tá até em 4 partes, tá? Às vezes está em 2, às vezes está em 4. E aí você vai levantar e vai procurar a sua outra metade. Todo mundo já recebeu, né? Alguém ainda não recebeu? Levanta a mão, quem ainda não recebeu. Então pode procurar, gente. Achou? Achou. Ó, quem vai juntando, quem já está achando, já vai formando seu parzinho, vai sentando aí em algum lugar. Ou fica em pé mesmo. Procura um cantinho aí para vocês duas ficarem juntas. Procure, Isabel, seu par, Isabel. Ó, não tem problema se tem bolsa, a gente só vai sentar rapidinho, depois a gente volta para o lugar. Pode sentar em qualquer lugar, não tem problema. Não está tendo par? Não está achando? Todo mundo já achou? Quem não achou ainda? Quem não achou? Ó, tem uma pessoa aqui sem par, ó. Olha lá, a Cris. A Neinha. Quem está com a mão levantada não achou? Quem não achou, fica com a mão levantada, assim, ó, para vocês se encontrarem. A Patrícia não achou. Achou? Isso. Agora, olha bem para essa figura, para a parte que você pegou, e você vai conversar com a sua companheira. Você se identifica em alguma coisa nessa figura? E por quê? Às vezes você se identifica muito, ou às vezes você não se identifica nada. Gente, tem umas mulheres aí que dá até medo. Mas olha, se você se identificar em alguma coisa... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não está dando para entender. Assim? Melhorou? Melhorou assim? Está dando para ouvir? Se vocês... Então, você vê se você se identifica com alguma coisa dessa figura e você vai compartilhar com a sua companheira. Som. Amém? Deu para você conversar aí um pouquinho? Agora você vai orar por essa pessoa. Você vai orar por ela, né? Se você já tem algum pedido de oração, já faz, né? Se você ainda não perguntou o nome dela, se você não conhece ela, se apresenta.
E se ela não vê que corda que ela é, se ela não é de nenhuma corda, já leva ela para sua corda, já faz o convite. E nós vamos orar juntas, nós vamos ter um momento de oração. Você pode colocar seu pedido, ou você pode colocar algo na sua vida que Deus falou com você ontem, que você precisa ser tratada e que você quer ser tratada por Deus, amém? Podem orar. Amém? Podem ir voltando para os seus lugares. Aqui pode ficar aqui, sem sair do lugar? Eu queria apresentar para as que não conhecem a Inês. A Inês é esposa do pastor Rui, uma grande amiga minha, né? Faz parte da nossa microcorda, né? Ela conhece mais as nossas intimidades. E a Inês, ela trabalhou durante quantos anos, Inês? Durante 30 anos como enfermeira. E hoje, a Inês, ela abandonou o trabalho dela. Posso falar abandonou, Inês? Não aposentou. Ela nem aposentou. Ela poderia ter esperado mais um pouquinho para ela aposentar. Mas ela deixou de trabalhar para poder cuidar da saúde dela, para poder cuidar dos filhos dela e do marido dela, né?
Então, a Inês ela pode nos abençoar muito nessa noite, contando um pouco do que ela viveu. E ela vai falar sobre mulheres que honram a Deus no trabalho. E depois, logo em seguida, nós vamos ser abençoados pela Neia, né, falando para a gente sobre o casamento. Como honrar a Deus no casamento. Amém? Vamos orar pela Inês? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos a vida dela nas Tuas mãos, Pai. E clamamos ao Senhor, ó Pai, porque todas nós estamos aqui, porque queremos receber algo vindo do Senhor. E nós sabemos, Pai, que o Senhor tem muito para nos dar nessa manhã, através da vida da Inês, Pai. Por isso eu peço que o Senhor coloque na mente dela, nos lábios dela, Senhor, tudo aquilo que ela estudou e tudo aquilo que ela preparou com tanto carinho para nos abençoar, Senhor. É isso que eu coloco diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Eu preciso de usar óculos, porque depois dos 40, você sabe que o braço fica curto, né? Eu queria começar falando assim, que em ano 2000, nós fomos para São Paulo, meu marido é militar, e nós fomos para São Paulo por causa do trabalho dele. E nós ficamos em São Paulo durante 14 anos. E nós tivemos a oportunidade, né, de ser um dos fundadores da Igreja de São Paulo. E nós somos muito abençoados pela missionária Fábia e pelo pastor Marcelo, que na época eram os nossos pastores lá. E eu glorifico a Deus pela vida da Fábia, que realmente foi muito dedicada na obra naquele lugar. Amém? E eu queria falar para vocês que, como ontem a Fabiana falou, antigamente a mulher ela era inferior ao homem. Porque para ela chegar ao marido dela, ela tinha que ser chamada. Né? Ela não podia chegar e falar, oi, bem, estou aqui. e ela tinha que chamar o marido de senhor. E a gente foi vendo que a mulher foi ganhando espaço na sociedade. E que a partir de 1933 que a mulher começou a ter direito ao voto. Porque nem ao voto a mulher tinha direito. Ela não tinha direito a nada, na verdade. Amém? E a partir do ano 70, a mulher teve que sair para trabalhar, para complementar a renda familiar. Porque naquela época, o Brasil já existia uma crise econômica. Então foi quando ela já começou a trabalhar. E mesmo os dois, o marido e a mulher, fazendo a mesma função, a mulher ganhava muito menos do que o marido. Ainda assim, a mulher era discriminada nessa época. Em 1975, a ONU decretou o Dia Internacional da Mulher. Então, o que a gente está comemorando hoje, foi desde 1975 que a gente conquistou isso. Em 79, começou os movimentos feministas, né? Onde as mulheres começaram a discutir o papel da mulher na sociedade. E a partir desse momento, quando a mulher saiu para trabalhar, ela começou a perder aquele propósito que Deus tinha na nossa vida. Qual que era o propósito de Deus na mulher? Era ser ajudadora idônea, não é? Cuidar do lar, ser administradora. Hoje a gente consegue trabalhar e cuidar um pouco da nossa casa. Só que como a Gabriela falou ontem, o nosso coração fica dividido, né? Entre o trabalho e a nossa casa. Porque a mulher é muito dedicada, né? Tudo que a mulher faz, a mulher quer fazer com excelência. Então, você está no trabalho, você quer fazer o melhor no trabalho. Você está em casa, você quer fazer o melhor em casa. Então, a gente acaba ficando muito dividida. E aí, qual que é o papel da mulher diante de Deus? Né? Ela é uma ajudadora idônea ao seu marido, uma companheira de todas as horas. Você lembra quando você casou, que você falou assim, eu te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza? Então, hoje a gente está na situação, nós estamos falando do trabalho, amém? E a realidade da mulher moderna hoje, né? Que ainda ela continua trabalhando para ajudar na provisão, para ajudar o marido no orçamento doméstico. Vocês podem ver que hoje as mulheres teve assim, grande conquista. As mulheres hoje têm cargos grandes. Hoje nossa presidente é uma mulher. Nós temos mulher delegada, promotoras. E as mulheres, elas estudam muito mais do que os homens. Existe uma pesquisa que as mulheres têm um nível de escolaridade maior do que os homens hoje, se for comparar. Tá? E qual que é o modelo de Deus na administração do lar? Então, diante de Deus, não pode existir o meu salário e o salário do meu marido. O que a gente ganha é da família. Quando a gente tinha nossos filhos pequenos, a gente colocava assim, sentava os 4 na mesa e falava assim, ó, esse mês nós ganhamos tanto, nós gastamos tanto, sobrou isso ou faltou aquilo? Porque a gente tem que ensinar nossos filhos na realidade. Você não pode ensinar o filho assim na ilusão.
Ah, você pode comprar tudo, tudo você tem direito. O filho também tem que ouvir não. Sabe por quê? Porque nossos filhos vão ser os provedores. Os nossos filhos serão os futuros maridos. As nossas filhas serão as futuras esposas. Então a gente tem que criar os nossos filhos de acordo com a realidade de cada casa. Porque às vezes eu tenho visto assim os pais, né, deixando à vontade os filhos. Deixa de comprar as coisas dentro de casa, deixa de pagar a água, de pagar a luz para fazer a vontade dos filhos. Então, na minha opinião, isso não concordo. Eu acho que está errado. Amém? Espera aí, gente, não me perco, tá? Também, a casa dividida não prevalece. Quando você fala, esse é meu, aquele é seu. Eu vou gastar com o que eu quiser, e você vai gastar com o que eu quiser. Muitas vezes, sabe o que eu vejo? O marido, ele recebe o salário, e a mulher fala assim, você vai pagar todas as contas da casa. O que é meu, eu vou gastar com as minhas vontades. Né? Vou gastar com um sapato, eu vou gastar com roupa. Será que a gente tem gastado realmente com o que a gente precisa? Quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente tem que pensar, eu preciso disso? Porque às vezes a gente tem aquela ansiedade, né, de gastar. Como a Mariana falou ontem, às vezes aquele vazio que existe dentro da gente, a gente quer complementar com coisas materiais, com coisas que não são de Deus. Amém? Ontem, o Rui estava me ajudando a preparar, né, a palestra, e ele me falou assim, porque aqui fala assim, mesmo que você ganhe mais que o seu marido, você não tem direito de você desonrá-lo. Amém? Porque às vezes a mulher ganha mais do que o marido, e ela começa a falar assim, ó, eu ganho, o dinheiro é meu, você não é nada, porque se não fosse eu nessa casa, você não teria nada, né, nem para comer. Né? E ontem nós estávamos preparando, esses dias estava preparando, o Rui me lembrou, que eu nem lembrava mais, ele falou assim, você lembra no começo do casamento que você ganhava mais do que eu? Eu nem lembrava disso, porque eu acho assim, tudo que a gente faz tem que ser para o Senhor, né? Então não é nem para mim e nem para você. E desde que nós casamos, a gente tem conta conjunta, então tudo o que eu recebia e o que ele recebia, sempre a gente administrou junto. Ontem a Gabriela está falando sobre a administração da casa. Então, assim, sempre quem administrou dinheiro em casa foi o Rui. Por quê? Porque ele trabalhava no quartel e dentro do quartel tinha banco. Então, é muito mais fácil estar perto do banco e pagar as contas, né? E eu sempre trabalhei, estudei, cuidei da casa, das crianças, né? Sem ter muita preocupação. E ele sempre administrou. Ele é um excelente administrador. Ele é uma grande bênção de Deus na minha vida. E eu queria ler com vocês um texto. Não precisa nem abrir, tá? Efésios 5:23. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que o seu corpo, o qual ele é o Salvador. E Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si. Então, se você vai considerar o outro superior a si, você nunca vai se colocar acima de ninguém. Mesmo que você ganhe mais, que você esteja assim, numa situação melhor financeira, você nunca vai colocar o seu marido inferior a você. Como a Gabriela falou ontem, você sempre tem que elogiar a pessoa. Mesmo que você fala assim, na sua concepção você fala, eu sou melhor do que ele, você tem que sempre elogiar. Fala, nossa amor, que alegria, você chegou em casa, né, o seu salário vai nos abençoar. Porque se você elogiar o marido e você abençoá-lo, ele vai ter disposição e vontade de estudar, de querer ter uma profissão melhor. Porque às vezes você tem uma profissão melhor porque você teve a oportunidade de estudar. Porque cada criança, cada família é administrada de um jeito, né? Tem filhos que têm condição de estudar e tem uma profissão melhor, porque quem não estuda não tem condição. A minha cunhada fala assim, que quem estuda muito, trabalha pouco. Quem estuda pouco, trabalha muito. Então, se o seu marido não teve condições de estudar e de ter uma profissão melhor, incentiva ele a estudar, para que ele possa estudar, prestar um concurso e ter uma condição que ele possa ajudar você melhor. Ai, gente, estou nervosa, tá? O casal deve honrar a Deus com os seus bens, com os dízimos e nas ofertas, tá? Espera aí que eu tenho que enxergar. Em Provérbios 3, 9, 10, fala assim, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias das tuas rendas, e se encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão de vinho os seus lagares. Então, quando a gente honra a Deus com os nossos bens, Deus nos abençoa.
e encherão os nossos lagares. Quer dizer, toda vez que a gente entrega os dízimos, entrega as ofertas, nós somos abençoados, porque isso é promessa do Senhor. Amém? Aí eu queria falar para vocês da mulher que não trabalha. Aí a mulher não trabalha, ela fala assim, mas eu não trabalho, eu não tenho como ajudar meu marido. Você já viu aquele ditado que fala que quem não ajuda não atrapalha? Por quê? Se você não trabalha, você não tem renda financeira, você pode economizar. Às vezes você vai no mercado e você nem vê o que tem dentro de casa, você vai lá e compra tudo que tem no mercado. Então, eu penso assim, você vai no mercado, você tem que ver tudo que você tem. E anota só o que você precisa comprar. Né? Se a coisa que vai estragar durante a semana, você compra pouco. Porque tem gente que vai lá, enche a geladeira, enche o armário, aquilo vai estragar, vai jogar fora. Então a gente tem que comprar só o que é necessário. Porque às vezes o marido traz para casa de colher e a mulher joga para fora com a pá. Vocês já ouviram esse ditado? Então a gente tem que ter sabedoria. A gente tem que ver quanto que tem de dinheiro, quanto eu posso gastar. Né? Porque às vezes eu vejo a mulher assim, ela está de birra com o marido, aí eu vou comprar só para pirraçar. Isso é legal? Não é, porque vai faltar dinheiro no final do mês, dinheiro não cai do céu, tá? Aí também, vocês já viram falar da mulher caixa 2? Não, a mulher caixa 2 é aquela assim, ó, ela fala assim, amor, a gente está devendo R$1.000 esse mês. Aí o amor vai lá e fala assim, ai amor, então tô, né? O salário já é pouco, né? Então tô, amor, vai lá e paga as contas. Só que ela sabe que só deve 700. E o que ela faz com 300? Faz um caixa 2, guarda para ela. Isso é pecado, irmã. Isso não é de Deus. Sabe por quê? Porque você pode estar enganando o marido, mas a Deus você não engana. E de certa forma você está fazendo um furto. Não é? Porque você está pegando aquilo que você está mentindo. Amém? E também tem a mulher bate-carteira. Vocês conhecem a mulher bate-carteira? É aquela uma assim, ó, o marido está dormindo, está tomando banho, ela vai lá e mete a mão no dinheiro dele. Vocês acham que o marido não percebe? Percebe, gente, porque para a pessoa não perceber, ela tem que ter muito dinheiro na carteira, né? Aí ele tem lá um dinheirinho, você vai lá e cata. Ele é bobo, ele nem percebeu. Ele percebeu. Por que ele não falou nada? Porque ele não quer criar discórdia dentro de casa. E o que ele vai pensar de você? Ele não vai mais confiar em você. Você não vai ser uma pessoa confiável para ele. Não é verdade? Então, quando ele vai sempre estar pensando que você vai passar a perna nele. Então, a gente tem que ser pessoas idôneas. Uma pessoa idônea jamais vai tirar as coisas dos outros. Amém? Aí eu vou falar também um pouquinho. Também tem a outra coisa. Às vezes a mulher fala assim, o meu marido, ele sai de casa e fica no bar, gasta todo o dinheiro no bar. Mas às vezes, sabe o que eu também observo? Que eu trabalhei 30 anos no hospital, né? E a gente conseguia, assim, conviver com todos os tipos de pessoa. E aí eu percebi, assim, algumas amigas minhas, você já viu a bruxa atrás da porta? Às vezes, por que o marido não chega em casa e vai para o bar? Porque o coitado chega cansado, suado, aí ele abre a porta, ela vem aquela mulher. Sabe aquele seu filho? Aquela dívida que você não pagou? E não sei o quê, e não sei o que lá. Gente, pelo amor de Deus, se você chega cansado, suado, com fome, deixa essa criatura entrar dentro de casa, tomar um banho. Como foi seu dia hoje, amor? Né? Recebe ele com uma comida quentinha. Prepara a mesa, como a Gabriela falou. Depois, quando tiver tudo calmo, aí você vai conversar com ele. Tem certas coisas que a gente nem precisa levar para o marido. A discussão de criança, bate-boca daqui e dali, gente, o marido não precisa saber disso. A gente tem que levar para o marido o que é necessário, o que você precisa para ajudar a resolver. O que você resolve sozinho, não tem que ficar chamando o marido. Não é verdade? Porque ele já está preocupado, está cansado. Quem trabalha fora não sabe que você chega em casa com a cabeça cheia. Aí você chega em casa e fica escutando besteira. O menino brigou com não sei com quem. Fez isso. Gente, pelo amor de Deus, não faz isso não. Que eu não aguentava isso. Eu chegava em casa com a cabeça tão cansada que eu não aguentava conversa na minha cabeça. E aí eu também quero falar um pouquinho que o seu testemunho é que vai converter o seu marido. Se o seu marido não é crente, ele vai observar as suas atitudes. E a partir do momento que você mudar, que você não bater mais carteira, que você não fizer caixa 2, e que você não deixar de ser a bruxa atrás da porta, eu tenho certeza que o seu marido vai ver a diferença em você. E ele vai começar a falar, não, eu quero, aonde minha mulher está, eu quero estar junto com ela. Amém?
E eu também queria falar um pouquinho para vocês sobre a mulher que é a provedora do lar. Eu vi que tem uma pesquisa do IBGE que hoje 40% das mulheres, elas sustentam o lar. Elas trabalham e elas sozinhas sustentam o lar. Por vários motivos, né? Porque o marido está doente, porque tem gente que não paga o INSS. E aí quando fica doente, ele não tem recurso nenhum, vai tirar de onde? Amém? Se vocês não pagarem o INSS, gente, ou seus esposos não pagarem, é muito importante fazer isso. Sabe por quê? Que nem eu estou falando para vocês, né? Eu trabalhei 30 anos e eu tive a oportunidade já, né? Já tenho eu sou jovem, tá? De a gente poder aposentar e de poder aproveitar a vida. Se você não paga o INSS, além de você não ter um recurso se você ficar doente, você não vai aposentar nunca. Amém? E também pode ter aquela pessoa que está desempregada temporariamente. Às vezes seu marido, ele está temporariamente desempregado. Então você vai ser a provedora do lar, tá bom? E também tem aquele marido que ele é autônomo. Então ele só recebe quando ele trabalha, quando ele vende, tá? Então ele é um marido esforçado. Ele sai de casa todos os dias de manhã. Ele volta tarde para casa. Às vezes ele fica sem almoçar. Mas ele não tem recursos. E o que acontece? A mulher ela acaba sendo a provedora do lar, tá? Mas isso não dá direito da gente desonrar o nosso marido. Isso não dá direito de você jogar na cara dele que ele não serve para nada, que você tem que sustentar a casa, que se você não der comida para ele, ele vai morrer de fome. Amém? E em Tito 2, de 3 a 5, fala o seguinte. Também tem um marido, gente, que é usuário de droga, e os que são preguiçosos mesmo, né? Tem marido que não gosta de trabalhar. E na enfermagem, tem uma maldição. Na enfermagem, gente, 50% dos maridos não gostam de trabalhar. Fala assim, eu não levo desaforo para casa. Se encher o meu saco, eu largo e vou embora. Por quê? Porque sabe que a mulher vai sustentar. Tá? E isso é uma coisa assim, que eu sempre vi na enfermagem. Que era uma coisa assim complicada, porque a gente via às vezes as nossas colegas trabalhando em 2 serviços. Trabalhavam um plantão de dia em um, à noite no outro, ou um dia no um dia no outro. Por quê? O marido não gostava de trabalhar, porque sabia que a mulher sustentava ele. Tá bom? E em Tito 2, de 3 a 5, fala o seguinte. As mulheres idosas, semelhantes, que sejam sérias no seu viver, não caluniosas, mestres no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Amém? E eu queria falar para vocês também, o que é ser prudente? É ser a pessoa que desvia do mal. Se o seu marido chega bêbado em casa, se ele chega drogado, não adianta você ficar batendo boca com ele. Porque isso vai criar discórdia, ele vai bater em você, porque ele vai chegar agressivo. Então, o que você ser prudente? Você prudente, você chega, não vai discutir com ele aquele momento. Você vai deixar ele quietinho, vai orar, bota o joelho no chão, irmã, porque você fala assim, meu marido não tem conserto, ele tem sim. Porque Deus faz grandes coisas. Deus fez na minha vida, Deus fez na vida de vocês, e Deus pode fazer na vida dos nossos maridos também. Amém? Eu também queria falar um pouquinho sobre o assédio sexual. Porque no nosso trabalho, a gente sempre tem um engraçadinho que faz piadinha com a gente, né? Então, o que eu penso assim? Que a gente tem que andar sempre com roupas próprias. Nunca sair de casa com roupas impróprias. Por quê? Porque além de você fazer seu irmão pecar, você está desonrando o seu marido. Porque como foi falado ontem, né? O seu marido passa e fala assim, aquela lá, ó. Aquela lá é esposa do fulano. Que isso ele acaba passando vergonha. Amém? Espera aí. Tá. Outra coisa também só que eu gostaria de falar é o seguinte.
quando vamos supor, você nunca jogar o seu filho contra o seu marido. Se você está de briga com o marido, você fica atiçando o filho contra o marido. Ah, seu pai não presta. Seu pai não vale nada. Está vendo? O seu pai é isso, o seu pai é aquilo. O filho, ele precisa da referência de um pai. Porque esse pai tem virtudes. Se você casou com ele, alguma coisa você viu nele. Então você tem que mostrar as virtudes do pai. A criança não precisa saber dos defeitos do pai, porque ela não tem maturidade para entender. Então, sempre mostra para a criança a virtude do pai, tá? E quando, vamos supor, você que é separada e o marido vai final de semana buscar o filho na casa. Aquele final de semana ele não foi. Em vez de você ficar xingando o seu marido, o seu ex-marido para a criança, o que você tem que fazer? Filho, o papai não pôde vir hoje. Vamos orar por ele? Não é verdade? Porque a criança ela vai ficar magoada, porque a criança não tem condição de entender. E a mulher sábia, ela edifica a casa. A tola destrói com suas próprias mãos. Então, seja sábia. Porque quando você destrói seu casamento, você destrói a família inteira. Não é verdade? Porque os filhos, coitados, eles ficam perdidos. Que lado que ele vai? O pai casa com outro, a mãe casa com outro. E eles vão largar um lar que eles sonharam para começar a ficar perdido. Que lado que eu vou? Porque cada um vai pensar de um jeito. Não estou criticando, gente, quem casou de novo, tá? É assim, porque eu penso, você está casada, mantenha seu casamento. Se esforce a ficar ali. Amém? Joelho no chão e que Deus faz a obra. Eu queria indicar para vocês um livro que fala O Poder da Esposa que Ora. Esse livro é maravilhoso. Esse livro vai ensinar você a como você orar pelo seu marido. As atitudes que você tem que ter para o seu marido se converter. Amém? Essa palavra que eu queria deixar com vocês. Tá? Chama a Neia. Eu quero fazer uma oração com vocês, chamar a Neia para... Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra e quero te pedir em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor dê sabedoria para cada uma dessas mulheres, Senhor. Se alguma delas se encaixarem, Deus, no que foi dito, Senhor, que o Senhor faça uma obra nesses corações, que nós possamos ser transformadas, Senhor, através da sua palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ela está falando que quase morreu do coração, gente. Mas ela não morreu. Glória ao nome do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé? Olha, algumas de vocês vão me ajudar na palavra. Então, assim, eu quero que cada uma olhe debaixo da sua cadeira e veja se tem um envelope. Quem achar o envelope, levanta. Você pode procurar nas cadeiras vazias também. Quem achou, levanta o envelope. Um já foi achado. 2. 3. Quem mais achou? 4. 5. 6. 7. Pronto, já achamos todos. São 7 envelopes. Amém? Gente, eu estou com tanto frio que ar gelado, né? 7 envelopes. Então, vocês que estão com envelopes, abra o envelope. Abra aí. Tem um número aí antes da frase, não tem? Quem é o número 1? Número 1. Quem é? Tá. Número 2. 3, 4, Nina, 5, quem é o 5? 5, 6 e o 7. 7. Então, ok. Conforme eu for ministrando 7 pontos, a cada final desse ponto, vocês vão ler essa frase para mim. Ok? Bem alto para todo mundo escutar. Entenderam? Tem que ser nessa sequência, para não bagunçar minha palavra, hein, gente? Senão vira um espírito de confusão. Ó, então é assim, essas frases
nós lemos um livro, né, que chama A Mulher do Sonho do Seu Marido, muito bom. E alguns homens foram entrevistados a respeito do que eles achavam da mulher dos seus sonhos. Só que o nosso tema é mulher de honra, né? Então eu coloquei a mulher de honra, e aí tem a frase que nós retiramos do livro, que é o testemunho de alguns maridos, amém? Então, só para vocês verem o que alguns maridos pensam a respeito daquilo que a gente vai falar. Entenderam? Amém? Vamos ficar em pé, eu nem falei para sentar, vocês estão cansadas? Que é isso? Fiquem em pé. Olha para a irmã que está do seu lado. Fala para ela, mulher de honra. Você é linda. E Deus te trouxe aqui, nesta manhã, para ser cheia da honra de Deus, da graça, da bênção do Pai. E para levar para sua família o poder e a unção do Espírito Santo de Deus. Amém? Dá um beijo nela e fala de novo, linda. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, porque nosso Deus é fiel. Pega a sua Bíblia, antes de sentar, vamos ler a palavra. Abra em Gênesis. Gênesis no capítulo 2. Acharam? Gênesis 2. Vamos ler o versículo 18. Depois vamos ler do 21 ao 24. Acharam aí? Diz assim, Gênesis 2, 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Diga comigo, auxiliadora, idônea. Versículo 21. Então, o Senhor Deus fez cair sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só. Tornando-se os dois o quê? Fala para a tua irmã, uma só carne. Amém? Agora, vai lá em 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 25. Acharam? Versículo 1. 1 Samuel 25. E aí você já deixa a sua Bíblia marcadinha aí nesse texto, tá? Acharam aí? 1 Samuel 25, versículo 1. Diz assim: faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se juntaram e prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Amém? Feche teus olhos por um momento. Senhor, esta é a tua palavra. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem agora sobre as nossas vidas. Derrama da unção do teu poder. Que a porção da tua palavra, ó Pai, continue enchendo cada vida. O Senhor já tem nos falado desde ontem à noite, ó Pai. Completa a tua obra nesta manhã. E nós já declaramos que toda a honra e toda a glória pertencem a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se.
eu preciso falar algumas coisas que às vezes a gente esquece. Não é que a gente não sabe, mulher é esquecida, né? Então vamos levar em consideração que nós somos esquecidas, tá? O que é o casamento? Porque o meu tema é esse, mulheres de honra no casamento. Casamento significa você tornar-se um, você ser completo. Casamento significa cumplicidade. Casamento significa companheirismo. Casamento significa aliança. Por isso que nós lemos lá em Gênesis que deixará o homem pai e mãe e o quê? Se tornará uma só carne. E apesar de nós mulheres termos sido criadas em natureza iguais aos homens, nós somos fontes diferentes na sua função. Então, se você olhar para o homem, e eu estava meditando nisso, hoje de manhã Deus me mostrou algo, que todos esses dias eu pensando na palavra, eu não tinha me atentado. O homem, ele foi criado do pó da terra, certo? Então, eu fiquei pensando, gente, hoje de manhã o Espírito falando comigo. O pó, o que é o pó? Quando a gente não está cansada, o que a gente fala? Ai, estou só o pó, não é? O pó é algo que é nada. É um pó, um negócio que está lá no chão, frio, muitas vezes gelado. E foi assim que o homem foi criado. E vocês já perceberam que o homem é assim? Ele não é como a mulher, toda sentimental, toda ai, né? Toda de porcelana, que se apertar muito quebra. O homem é mais razão. Por isso que ele foi criado do pó da terra. Ele é mais duro no seu trato. Agora a Bíblia diz que a mulher foi criada da onde? Da costela. Ela já foi gerada para ter um sentimento, porque ela veio de um homem que já existia nele um sentimento. Então, olha como Deus é tremendo nisso. E a gente precisa entender essas coisas, porque muitas mulheres ficam muito feridas, são muito sofridas, porque não entendem isso. Que o homem é muito mais duro, racional, e a mulher ela é muito mais sensível, muito mais sentimental. E embora os nossos corpos, né, tenham sido criados dessa maneira, ela tem diferentes funções. A mulher, por exemplo, ela foi criada com a função de reproduzir. E diz aqui a palavra que a mulher foi criada com uma função específica que Deus colocou na vida dela. No versículo 18 de Gênesis, o que falou? Vamos criar um homem que lhe seja auxiliadora, idônea. Então, Deus nos formou, já gerada de algo que tinha sentimento, que não era um negócio frio. Para quê? Para nós sermos auxiliadoras idôneas. Então, a mulher de honra, ela foi criada por Deus para ser idônea, para auxiliar o seu marido. Amém? Diga isso para sua irmã. Você foi criada para ser auxiliadora idônea do seu marido. Então, entenda uma coisa. Toda disposição contrária àquilo que foi a vontade de Deus, e a vontade de Deus foi essa, auxiliadora idônea, toda disposição contrária a isso traz inimizade para nós mesmas, traz inimizade para o nosso marido, para o nosso casamento, traz inimizade para a nossa casa e, consequentemente, nos rouba a identidade espiritual. O que é uma disposição contrária? É quando você assume um pensamento humano, e muitas vezes de justificativas. Mas eu sou assim mandona porque o meu marido é um banana. Se eu não tomar a decisão de fazer as coisas, ele não faz nada. Não quero nem perguntar quem que o marido é assim, e quem que acha isso. Para não passar vergonha, porque eu sei que tem um monte. Mas é isso que acontece.
nós começamos a imaginar e falar coisas e ter pensamentos contrário àquilo que foi a vontade de Deus. Mas eu sou assim porque o meu marido, ele é estúpido. Ele é grosso para falar comigo. Ele me trata mal. Ele não me entende. E você vai se enchendo de justificativas para não se submeter àquilo que é a palavra de Deus, a auxiliadora idônea. Nina, o que é ser idônea, Nina? Professora Nina. Íntegra. Ela age corretamente, é uma pessoa íntegra, né? Nos seus pensamentos, nas suas atitudes e na sua forma espiritual de entender a palavra de Deus. Então, queridas, nós precisamos entender o que é o casamento, para que nós somos criadas por Deus, a nossa identidade, e nós precisamos decidir se queremos ou não ser mulheres de honra. Amém? Você quer ser uma mulher de honra? Então você primeiro precisa entender essas 3 coisas. Deus criou a mulher para ser auxiliadora idônea. E Satanás, ele quer roubar essa identidade espiritual. Ele quer colocar em nós tudo aquilo que é contrário à palavra. Então, outra coisa muito séria que nós precisamos entender e lemos. Deus, isso é algo muito sério. Deus, ele falou, deixará pai e mãe e se tornará uma só carne. Queridas, o momento, tem homem aí, né? Credo, não devia ter, né? Mas o momento, mas eu vou falar assim mesmo, eles que fecham os ouvidos. E vou falar umas coisinhas assim que eles não deviam ouvir, mas vou falar. O momento que você tem relação sexual com o marido, você se tornou uma só carne. É um dentro do outro. Essa é a cumplicidade. Então passa de ser um compromisso de votos, de palavras que a gente faz no dia do casamento, e passa a ser algo muito mais sério, algo espiritual. Por isso que a mulher que se relaciona sexualmente com um homem, depois com outro homem, ela perde totalmente a sua identidade espiritual. E aquilo que é a função que Deus colocou na mulher. E ela se perde na sua vida. E é aí que começa a haver muita prostituição. Agora, quando nós nos tornamos fisicamente, como diz a Bíblia, uma só carne, há uma aliança, há uma cumplicidade que o diabo está querendo roubar e tirar. Foi feito um pacto, muitas vezes, quando a mulher é virgem, de sangue. Algo foi rompido ali, e aquele sangue trouxe essa aliança. E isso é muito sério. Você deixou de ser só você. Você passou a ser outra pessoa em você também. Dá para entender isso? É algo muito sério. Por isso que é completo, por isso que é um. E o diabo quer roubar essa característica da nossa vida. E quando nós olhamos para a vida de Abigail, no mínimo, se você conhece toda a história, quem conhece a história de Abigail? Ai, baixa a mão. Quem não conhece, levanta a mão. E quem não levantou a mão? O que é? Eu vou perguntar de novo. Quem não conhece, levanta a mão. É mais ou menos? Ah, tá. Quem conhece mais ou menos a história, então, que elas estão fazendo assim? Então, um resumo. No mínimo, Abigail tinha um casamento difícil. No mínimo. Porque Abigail diz a palavra aqui, que ela era sensata e formosa. E é engraçado, eu estudo muito sobre mulheres, já falei muito sobre mulher, e as mulheres que se destacam assim na Bíblia, todas são bonitas, vocês já perceberam? Todas são lindas.
Ó, tem um livro para vocês lerem que chama A Tenda Vermelha. Você já leu, Mário? Hã? Ah, eu falei para você, né? Gente, vocês têm que ler esse livro, é maravilhoso. É da história de mulheres bonitas da Bíblia. Lindo. Quando eu estava lendo, a Vitória ainda era bem mais menina, eu falei, Vi, lê esse livro. Depois tinha tanta cena assim, picantes, que eu falei, não leia esse livro. E esses dias eu falei para ela, agora você pode ler o livro. Que agora ela já vai casar. Eu falei, agora você pode ler, que vai ser bom. Então, mas é assim, as mulheres da Bíblia, elas sempre são bonitas. E Abigail era uma mulher muito bonita e formosa. E diz o texto que ela era casada com Nabal. E quem era Nabal? Olha aí no versículo 3. Homem duro, maligno em todo o seu trato. Alguém conhece um homem duro? Alguém conhece um homem duro aqui? Estúpido, agressivo para falar? Então, assim era Nabal. Ele era duro, maligno. No versículo 25 diz que ele era um homem bêbado, ele bebia. No versículo 17 diz que ele era um homem que não ouvia. Então imagine, talvez alguma de vocês aqui esteja casado com uma pessoa assim, que seja duro, que não conheça ao Senhor, então, né, tem umas ações malignas. Alguém que não ouve, tem muito marido e muitos relacionamentos dentro do casamento, falta diálogo. O marido não ouve, ele só fala. Ou às vezes a mulher não fala nada, também não ouve. Mas Nabal, ele era assim, ele não ouvia. E Abigail estava casada com essa mulher e talvez essa não tenha sido a escolha dela, porque naquele tempo a mulher não escolhia o homem, não é verdade? Elas, né, eram escolhidas. Os maridos eram escolhidos para as mulheres, por causa de herança e de família e todas essas coisas. Então, Abigail aprendeu a ser uma mulher de honra. Nós precisamos aprender a ser uma mulher de honra. Amém? E em primeiro lugar, quem é o número 1, fica atenta, que daqui a pouco você vai ler a frase. A mulher de honra, em primeiro lugar, ela é sensata. Fala para a sua irmã, a mulher de honra é sensata. No versículo 3 diz, Abigail era o nome de sua mulher, e esta era sensata. Amém? A mulher sensata, ela move o mundo ao seu favor. Vocês estão aí com o 1 Samuel aberto? Vamos lá no versículo 17. 1 Samuel 25, versículo 17. Diz assim, agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial e não há quem lhe possa falar. Bom, para quem não conhece a história é o seguinte. Davi estava vindo com os seus valentes de uma guerra, cansado. E ele estava passando pelos campos, pelas terras de Nabal. E por muito tempo, Davi e os valentes dele defendiam as terras de Nabal, defendiam o gado, se tinha pessoas que iam lá roubar, né, que passavam pelo caminho, eles defendiam. E quando Davi estava vindo dessa guerra, eles estavam cansados, com fome, eles falaram, olha, vamos parar aqui e pedir comida, pedir água para os nossos homens, para os animais, vamos passar a noite aqui. E ele mandou um dos valentes ir lá, falar com Nabal. Mas Nabal era louco, filho de Belial, filho do maligno. Então, falou assim, ele falou, quem é esse Davi? Eu nem sei quem que é esse homem. Imagina que eu vou dar alguma coisa para ele. E Davi ficou muito irado e falou assim, ele não vai dar? Então nós vamos descer para as terras dele e vamos matar todos os homens daquela terra. Davi fez o juramento, não dá tempo da gente ler o capítulo todo, depois você pode estudar. Ele fala, não vai ficar um.
E aí o que acontece? Esse servo aqui de Nabal viu aquilo que já estava determinado e com certeza sabia que eles iriam ser assolados. Então ele correu ao encontro de Abigail e falou: olha, considera o que está acontecendo, pensa, porque eu sei que você é uma mulher sensata. É interessante que aquele empregado não foi falar com o patrão, com Nabal, percebe isso? Foi falar com quem? Com Abigail, que era uma mulher sensata e o marido era louco. E as pessoas identificavam isso, até os empregados. Então, considere e vê, porque o mal está determinado. Então, na sensatez de Abigail, ela viu aquele problema e ela tomou uma atitude. Ela foi diante de Davi interceder pela sua casa. Queridas, tem mulher que no dia da dificuldade, ao invés de ser ajudadora, auxiliadora, ao invés de ser uma mulher sensata, põe mais fogo, mais lenha na fogueira. Começa a julgar o marido. Começa no dia do problema, sabe, dá uma de louca também, acusa o marido. E fala assim: eu falei para você não fazer isso, né? Eu tinha te avisado. E como, de alguma forma, ela até se alegra com aquilo que está cansado, com aquilo que está acontecendo. Mas a mulher que honra a Deus, a mulher de honra, ao invés dela acusar, dela ficar dando uma de histérica no dia que está na luta, no problema financeiro, ela vai diante do rei e vai orar. Ela tem uma arma, a oração. Ela tem o jejum, ela vai clamar, ela vai interceder pelos seus amados e ela se ajoelha, ela fala: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua provisão, eu preciso da tua cura, olha o que está acontecendo. Ela vai buscar o favor do rei, amém? Diga para a tua irmã: busque o favor do rei Jesus, amém? E mais, ela não sai da presença do Senhor até ver a sua resposta atendida. Amém? Seja sensata. Quem é o número 1? Vamos lá, Aline. Fique em pé, bem alto, porque todo mundo tem que ouvir. Olha o que o marido falou a respeito disso. Amém? Vocês entenderam? A mulher sensata faz da sua casa um porto seguro. Ela viu, deu errado, o marido fez coisa que ela até sabia, porque às vezes a gente sabe, né, que não vai dar certo. A mulher parece ter uma percepção assim, né? Não vai dar certo, mas ela não vai acusar. Ela vai lá interceder e ela faz com que seu marido não fique para baixo. Ela o levanta, ela o incentiva. A Inês falou disso. Incentiva o marido a estudar, faz com que ele tenha um objetivo. Nós precisamos ser mulheres sensatas. Amém? Diga: Senhor, me ensina a ser uma mulher sensata. Amém? Em segundo lugar, a mulher de honra, ela protege o seu casamento. Diga para a sua irmã: nós temos que proteger. Nós não, né? Cada um protege o seu. Fala para ela: você tem que proteger o seu casamento. Senão fica muito genérico, né? Cada um que proteja o seu. Amém? Proteja o seu casamento. Lá no versículo 17, nós acabamos de ler. Chega o cara e fala isso. Vamos ler o versículo 24. Olha só a atitude de Abigail. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permita falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. No versículo 27. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva.
Pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Queridas, pensa bem, olha aqui para mim. Não seria mais fácil ela falar assim: agora vou me livrar dele, ele vai morrer, graças a Deus. Não era mais fácil. Esses dias eu ouvi um testemunho de uma irmã que ela era bem simplesinha. Não pintava o cabelo, não se arrumava, era bem coitadinha, chegava na igreja assim. Aí um dia, ela estava subindo a rua toda arrumada, de colar, maquiada. E a pastora encontrou ela. Falou: nossa, irmã, como você está bonita, o que aconteceu? Meu marido morreu. Então, graças a Deus, o marido morreu, ela ficou melhor. A Abigail devia pensar isso: graças a Deus vou me livrar dessa encarnação aqui, está amarrado isso, né? Mas graças a Deus, esse homem maligno vai sair daqui. Só que a mulher, que ela é sensata, auxiliadora, ela protege o seu casamento. Sabe o que a Abigail fez? Quando ela viu aquilo lá, ela foi preparar um monte de comida, matou os cordeiros lá, pegou figo, pegou tudo que ela tinha de melhor. Depois vocês lêem o texto. E ela foi, falou para os empregados: vai levando e eu já estou indo atrás. E quando ela chegou diante de Davi, ela chegou com toda aquela comida e falou: olha, me perdoa. Olha que coisa, gente, isso me marcou tanto. Me perdoa, porque eu não vi os teus homens indo lá pedir comida e eu sou responsável. Mas está aqui tudo isso. Queridas, cá entre nós, segredo, mulher é um bicho orgulhoso, né? Vou ficar sem conversar porque eu não tenho culpa. Ele que fez isso, ele que foi grosso comigo. E arrasta dias, né? Não quero nem olhar para certas pessoas. Senão vai pensar que eu estou falando para ela. Vou ficar para esse lado de cá. Arrasta dias sem conversar com o marido. É ou não é assim? Não quero perguntar quem já fez isso. Mas eu creio que todas nós um dia, pelo menos, já fizemos isso. Fica desse jeito. Só que Abigail assumiu uma culpa que ela não tinha. Para proteger o quê? O seu casamento. O que é mais fácil? Você permitir que Satanás entre e destrua o teu casamento por causa do orgulho? Porque você não tem culpa? Porque você está ferida? É mais fácil, porque difícil é ir orar e falar: Senhor, cura o meu coração, porque eu sou orgulhosa. Cura o meu coração, porque eu não consigo perdoar. Cura o meu coração, porque eu estou cheia de razão, Senhor. E eu prefiro que Satanás destrua e que apareça uma mulher que vai atrás do meu marido. Só que depois eu vou ficar mais amarga ainda. Só que é assim que Satanás age. Coloca tanto orgulho na nossa vida que a gente vai deixando as coisas assim. Eu acho tremendo que Abigail se encheu de humildade, pegou toda aquela comida e foi levar como oferta. E sabe outra coisa? Tem oferta que você entrega na casa de Deus que continua falando. E no dia que você precisar, aquela oferta vai falar tão alto que Deus vai se lembrar da tua oferta e vai se virar para te abençoar. A gente não sabe como as nossas atitudes ficam registradas no mundo espiritual. E no momento da necessidade, aquela palavra, aquela oferta, aquela atitude de doação, de humildade, gera o milagre de Deus na nossa vida. Então, pare de ser orgulhosa e proteja o teu casamento. Amém? Fala para a tua irmã: pare de ser orgulhosa e proteja o seu casamento. O orgulho faz da mulher amargurada, cheia de dor, cheia de ódio. E sabe o que gera isso? Aí a mulher passa a ser invejosa. Ai, credo, já viu mulher invejosa como que é? Vocês já viram como que é a mulher invejosa? É uma coisa terrível. Ela tem prazer de achar um defeito na outra. É incrível. Ela tem prazer de falar mal do cabelo da outra, da roupa da outra, porque ela é amargurada.
Ela não consegue ser feliz por causa das coisas que ela passa. Então, ela transfere todo o ódio, toda a dor dela na vida da outra, coitada, que nem sabe o que ela está passando e passa a ser culpada. E Deus quer nos curar. Amém? Deus quer curar a mim, quer curar a você. E em terceiro lugar, a mulher... a frase. Qual que é a segunda frase? Número 2. Mara. Olha, Jesus. Bem alto. Vamos ver o que o marido fala a respeito disso. Amém? O mundo está querendo matar o teu marido, está todo mundo falando mal, mas você está ao lado dele, honrando, respeitando. Ele precisa ser encorajado por você. Amém? Nós precisamos ser auxiliadoras, aquelas que encorajam os maridos. Em terceiro lugar, a mulher de honra, ela é prudente. A Inês falou isso também, né? Olha como Deus vai confirmando a palavra, né? Olha lá no versículo 33. A resposta de Davi para a atitude de Abigail, no versículo 33. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Davi falou para ela, bendita. A prudência de Abigail impediu que sangue inocente fosse derramado. Amém? Impediu que aqueles homens todos fossem mortos. A mulher prudente, ela é assim, ela enxerga longe. Ela não enxerga só aquilo que está acontecendo no momento. Ela consegue enxergar lá adiante, o futuro. E ela se comporta de uma forma prudente. Porque ela tem a bênção do Senhor na sua vida. Amém? Então é como a Inês falou, ela é prudente para educar os filhos, ela é prudente no gasto da casa, ela não esbanja, né? A Inês, nem vou repetir tudo, porque eu falei, ela está falando o que eu ia falar, então não preciso mais falar, porque ela já disse. A mulher prudente, ela é assim, ela cuida, ela é uma boa administradora. Amém? Diga para a tua irmã, seja uma mulher prudente. Amém? Administre a sua casa com prudência. Administre o seu casamento com prudência. Quem é o número 3, a frase? Vamos ler. Fica de pé, leia bem alto. Todos os homens precisam de um encorajamento e precisam de uma... saber que tem pelo menos uma encorajadora, né? Que é admiradora. Pelo menos uma admiradora. Amém? Sabe quem tem que ser? Você. Não deixa de fora ser admiradora do seu marido. Porque a gente vê muito adultério acontecendo, porque a mulher não valoriza e a lá que trabalha com ele começa a achar que ele é o máximo, né? Ele é o máximo. Eu lembro quando eu fazia faculdade de educação física, o Valceli era meu professor. E era uma coisa linda aquelas meninas, né? Porque a gente já ia na aula de shorts, né? Bem daqueles uniformes que era bem justinho assim, de cotton. E sempre tinha uma que fazia questão de sentar na frente dele e ficar com as pernas assim. E tinha uma sempre que gostava de ir lá e debruçar na mesa dele com os peitos tudo assim aparecendo. Só que eu fazia questão de ir lá junto com ele e ficar bem do ladinho dele, para ela saber que ele era meu. Eu fazia questão disso também. Entendeu? A gente tem que guardar. Né? Zelar por aquilo que Deus deu, filha. Fiz 25 anos de casado esse mês, graças a Deus. Em fevereiro, né? E muito bem casado. Então, a mulher de honra, ela é prudente. E em quarto lugar, a mulher de honra, ela é bendita. Lá no versículo 33, Davi falou para ela, bendito o Senhor Deus de... Não,
33, bendita seja a tua prudência. Sabe o que é ser bendita? Bendita significa bem-aventurada, significa feliz. É aquela mulher que traz alegria para dentro da sua casa, para o seu casamento. Ela promove o descanso do marido quando ele chega do trabalho, como a Inês falou. A mulher bendita, ela abençoa o seu marido, ela abençoa os negócios do seu marido. O meu marido, ele sempre é assim, ele vai fazendo os negócios e ele vai me dando todos os nomes. A minha filha está aqui, ela sabe disso. Hoje eu vou ter um negócio assim, assim. Fica orando por mim. Dá o nome das pessoas e eu tenho uma pasta de oração lá e eu fico orando. A mulher bendita, ela é assim. Ela promove o bem-estar da sua casa. Porque o marido é assim, ele chega nervoso, ele chega pilhado, pensando nos negócios, nas coisas que não aconteceram. E nós temos como obrigação, porque Deus colocou isso na nossa vida, para trazermos, para promovermos essa paz dentro da nossa casa. Amém? Seja uma mulher bendita. Diga para a tua irmã, seja uma mulher bendita. Amém? Quem quer ser mais bendita? Mais bem-aventurada. Amém? Todos os dias. Glória a Deus. A quarta frase, por favor. Nina. Olha o que o marido falou, só quer paz, menos reclamações. Diga comigo, menos reclamações. E mais tentativas de ser feliz? De viver bem. Mais tentativas de viver bem. Amém? É isso que o marido espera de nós. E em quinto lugar, o marido, a mulher de honra, ela satisfaz sexualmente o seu marido. Diga para a tua irmã, é preciso, irmã. Mesmo que não tenha vontade. Amém? Fala de novo, fala para outra. Quem não tem marido, segura, hein, gente? Segura. Calma lá, é só para quem é casada. Segura, minha filha que não chegou ainda. Né? Então, a mulher prudente, a mulher sábia, ela satisfaz sexualmente o seu marido. Não diz que Abigail era formosa? Sim ou não? Sim. Quer dizer, ela se cuidava. Queridos, a mulher tem que se cuidar. Sabe? Tem mulher que fica parecendo a bruxa, que a Inês falou. Aí o marido chega em casa, ela está cheirando alho, cebola. Ela vai dormir, põe a camiseta tudo furada da eleição passada. Pelo amor de Jesus Cristo. Ela vai se relacionar com o marido, parece que tem uma caranguejeira aqui. Porque ela não sabe o que é depilar. É verdade. Gente, é verdade. Olha, Deus me livra. Mas uns tempos atrás, uma pessoa fazer depilação. Ela falou, você vai assustar. Não liga, não. Falei, tá bom, né? Só que eu assustei. Eu pensei que eu estava depilando um homem, intimamente. Gente, eu nunca vi aquilo. Falei, menina do céu, como você deixou isso acontecer? Ah, meu marido não liga. Eu falei, você que pensa que ele não liga. Eu dei o maior sermão e eu nem conhecia a moça. Depilei uma vez só ela, coitada. Acho que eu falei tanto. Gente, mas tem mulher que não se cuida. Tem mulher que fica com aqueles tocos de esmalte assim, ó, na metade. As mulheres que convivem mais com a gente na asa de casais, tudo, sabe, né? A Gabriela, não sei se ela já testemunhou. Primeiro dia que o Valceli foi lá na Gabriela. Chegou lá, ela estava com os esmaltes tudo comido assim. Ele nem conhecia Jesus. Ele falou, nossa, mas você atende as pessoas com esse esmalte assim? E ela falou para mim que toda vez que o Valceli marcava, ela me contou. Ela corria tirar os esmaltes. E as meninas aqui, não é? A Bel, a Elaine sabe disso, né? Fica todo mundo aí, né? Fica tudo preocupada, a Mara já viu. Porque se tem uma coisa que ele repara,
é a mão e o pé. A família do meu marido tem mania por pé. Ele não gosta que eu e as meninas fiquem sem fazer pé e mão. E tem mulher que não liga. Então a mulher, ela tem que ser bonita, ela tem que estar cheirosa e ela tem que gostar do negócio. Gente, tem problemas? Tem. Vai entrando na menopausa, vai perdendo, né, o desejo, mas tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda. Tem que ir no médico, tem que ver o que está acontecendo e tem que orar. Jesus era um fogo só quando eu vi meu marido, que eu nem aguentava ficar perto dele, que dava um negócio. Agora eu finjo que estou com dor de cabeça toda noite. Ou eu estou com muito trabalho, espero ele dormir, quando eu vejo que ele está bem roncando, eu deito bem quietinho. Quem nunca fez isso? Né? Quem quiser umas aulas, fale com a Elaine, né, Elaine? Pode falar com a Elaine quem quiser aula, né? A Elaine é fogo puro, gente. Então, o homem precisa. Sabia que o homem precisa? Vou falar uma coisa, Vou dar uma dica, só para quem é casada, hein, gente? Só para quem é casada. Você começa de manhã, já fez aquele café bonito, que já falaram aqui de cuidar da mesa, tudo. Aí, chega à tarde, ele vai tomar banho. Gente, compra umas cuecas bonitinhas para o marido. Eu adoro, eu compro laranja, eu compro rosa choque. Compro. Umas de fogo assim, Aí ele põe e você fala, nossa, tá demais. Quem já falou para o marido que ele tá bonito de cueca? Ai, não precisa falar? Fala. Aí quando os filhos não estão perto, passa a mão. Pega no negócio. Não tem problema. Não tem. Eu pego, minhas filhas nem vê, elas nem sabem. É que essa aqui já vai casar, por isso que eu estou falando agora. Ela nunca viu eu pegar, já viu? Mas eu pego. Verdade. Mulher tem que ativar o marido. É assim. Agora tem a mulher que é fria, ela quer continuar sendo fria. Ela não faz nada. E acima de tudo tem que orar. E falar para Deus, Senhor, eu não estou sentindo mais, mas eu preciso, porque faz parte. Faz parte do casamento. Deus deu isso para ser uma bênção. A gente brinca tudo, mas Deus deu para ser uma bênção. O diabo quer roubar. E rouba na mulher, porque é difícil o homem que não quer nada. O homem que não quer nada é porque ele perdeu o interesse por algum motivo. Houve alguma interferência no momento, porque o homem sempre quer. Então, cabe a nós, se precisa de buscar ajuda, busque ajuda. Seja de médico, seja de aconselhamento, seja de libertação, busque para você satisfazer o seu marido. Amém? Qual que é a quinta frase? Tem duas frases, número 5, não tem? Ou é uma só? Então, a mulher é assim, ela vai envelhecendo, ela não quer ficar velha sendo menininha, porque tem mulher que é ridícula, né? Ela vai envelhecendo e ela quer continuar usando roupa de menininha. Né? É ridículo. Cada um tem que ter a sua idade, saber que você pode ser bonita e elegante com a idade que você tem, com o corpo que é da sua idade, próprio da sua idade. Amém? Gente, tem mais uma frase, número 5, é porque foram 7 frases, mas uma dessas, acho que agora que eu estou me tocando, era 5 também. Alguém pode ler aí quem está faltando, as 5, 6 e 7, que fala alguma coisa relacionada a corpo, a sexo? É a sua? Leia para mim, então. Olha o que o marido falou.
gostaria que minha mulher entendesse que eu queria que a vida sexual fosse prolongada, que tivesse mais, porque tem gente que é uma vez no mês e olhe lá, né? E que ele gostaria que fosse uma coisa melhor, não é? Em outras palavras, o que ela falou foi isso. Então, procure isso, amém? E em último lugar que eu quero falar, a mulher de honra, ela não é rixosa, ela sabe usar a sua língua na hora certa. Amém? Fala para a tua irmã, como está a tua língua? Pergunta para ela. Você tem usado no momento certo? Pergunta para ela. Ou você tem falado demais? Ai, ai, ai. Eu acho que a gente fala demais, né? Quem acha que fala demais? Eu acho. Quem acha que fala demais? Nós temos um sério problema com a língua, gente. A gente fala demais. Olha lá no versículo 36. Olha o versículo 36. Acharam o 36? Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete como banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem tão pouco nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal, já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passado uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e ele morreu. Lembra que a Inês falou isso, né? A hora que ele chega nervoso, irado, não adianta você falar, ai, aquele menino, aquele filho, ai, aquele problema, ai, tem que pagar isso. Saiba falar. Ela chegou, o homem estava bêbado. A Inês falou, adianta falar com o bêbado? Adianta falar com o drogado? Não. Ela esperou o momento certo. Tem mulher que fala demais, tem mulher que fala mal do marido, tem mulher que enche a cabeça do marido contra outra pessoa, fala da outra mulher, faz uma fofoca, mulher é fofoqueira. Infelizmente. É uma ação maligna que Satanás tenta colocar na nossa vida, para fazer fofoca, para falar mal do outro, para desrespeitar o marido, para falar mal do marido, para falar demais, para querer dar lição de moral. Seja sábia, saiba se comportar, saiba a hora de falar. Amém? Assim é a mulher que honra o Senhor. No momento certo ela chegou e falou. Tudo o que havia acontecido. Ele teve um infarto ali, ficou pasmo. O temor de Deus veio e depois de 10 dias, morreu. Morreu, acabou. Depois que você aprender a ser a mulher de honra, vai acabar toda a luta e toda a dor e todo o sofrimento. Não porque ele vai morrer, não estou falando aqui que Deus vai matar o coitado do seu marido, né? Mas Deus vai transformar o teu casamento de tal forma que você vai ser um testemunho vivo do poder e da ação de Jesus Cristo na sua vida e no seu casamento. Amém? Deus colocou a mão. Como que é possível superar um casamento difícil? Como que é possível ser uma mulher de honra quando tem tantas dificuldades? Só há um jeito, sendo cheia do Espírito Santo de Deus. Fala para a tua irmã, seja cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Você é cheia quando você ora, quando você busca Deus, quando os teus primeiros valores são as coisas espirituais do que as coisas do mundo. Quando você valoriza mais estar na presença de Deus do que qualquer outro lugar. Queridos, minha casa está cheia de visita lá, vai ter almoço lá com todos os parentes. Mas eu amo falar da palavra de Deus. Amém? Então a gente tem que ser cheia do Espírito Santo. E diz o texto que quando Davi ficou sabendo que Abigail ficou viúva, ele voltou lá e pegou Abigail como sua mulher. E Abigail teve um filho com Davi que se chamou Quileabe. Em outra versão fala que Quileabe é a mesma coisa que Daniel, que significa Deus voltará, ou Deus é o meu juiz. E essa palavra está sobre a nossa vida. Deus voltará para nos auxiliar.
Deus é o nosso juiz. Você pode estar sendo humilhada, envergonhada, cheia de dor, sofrendo, mas aquele que é teu juiz vai vir ao seu socorro para te abençoar, para te fazer uma mulher de honra e para ver a tua casa transformada. Você crê? Amém? Então vamos ficar em pé e nós vamos orar. Quem precisa da bênção do Senhor para ser sábia? Quem precisa da bênção do Senhor para ser auxiliadora? Feche os teus olhos e comece a orar. Ore mesmo. Ore. Se você tem sido uma mulher fria, em nome de Jesus, comece a orar. Se você tem sido uma mulher indiferente, se você está desacreditada, se você está carregando mágoas, se você é aquela que é durona, vai orando, vai falando, Senhor, em nome de Jesus. Se você não está casada, mas já esteve casada, teve relacionamentos que não deram certo, fala, Senhor, coloca o homem certo. O Senhor colocou Davi, que veio a ser um rei para aquela mulher, porque ela soube te honrar, ela assumiu uma culpa que ela não tinha. Senhor, ensina-nos a ser essa mulher. Ensina-nos a ser mulheres de honra, Pai, diante das dificuldades, diante das dores, diante das crises, diante muitas vezes de palavras que nos ferem, que nos ofendem. Nos ensina a ser essas mulheres diante da traição, ó Pai, que machuca tanto, que muitas vezes leva a confiança. Senhor, em nome de Jesus, quebra toda a morte que Satanás tem tentado colocar. Quebra, Senhor, toda a dor, quebra todo o jugo para aquelas que estão se preparando, ó Pai, para encontrarem o marido. Oh, Deus, vai ensinando como ser uma mulher de honra. Pai, nós só podemos ser essas mulheres cheias do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. E Satanás quer roubar a nossa comunhão, a nossa intimidade. Oh, Deus, em nome de Jesus, tira toda a frieza espiritual. Quebra, Senhor, quebra tudo aquilo que não vem de Ti, meu Pai. Oh, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Tu és aquele que conhece os maridos que não estão convertidos, que não frequentam, ó Pai, a Tua casa. E essas mulheres têm se sentido sós, porque andam sozinhas. Oh, Deus, move o Teu Espírito. Ouve a oração das Tuas servas e move-te, Senhor. Move-te para que a alegria de cada uma seja completa, como diz a Tua palavra. Move-te, ó Pai, colocando na vida desses homens ministérios. Oh, como cabeça, como sacerdote, Senhor. Tira toda a morte, tira toda a frieza espiritual da vida dos maridos, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero chamar aqui a Inês, a Mari, vamos ficar aqui na frente. E você que quer receber uma oração, eu quero que você saia do seu lugar e venha. Queridos, nós precisamos aprender a orar. Sabe que eu sinto muita falta, o que eu acho, que as mulheres não oram. A gente não escuta. O diabo precisa ouvir a nossa oração, o nosso clamor. Você não pode se conformar se você não consegue orar. Você não pode se conformar de ficar aí, ouvir a palavra, como se nada tivesse acontecido. Até isso a gente precisa aprender. Aprender a clamar, aprender a falar, Senhor, eu preciso desta unção. É essa presença do Espírito que vai trazer a transformação para o nosso casamento, para o nosso ministério, para cada área que foi falado aqui. E se você não for cheia do Espírito que dá todas essas coisas, a tua vida profissional é um fracasso, o ministério é um fracasso, no casamento vai ser um fracasso e em tudo. Amém? Então aprenda a orar, aprenda a clamar. Clamor é voz alta. É falar, Deus, eu estou aqui sofrendo. É abrir um coração que vai mover o coração de Deus. Ana fez isso quando ela estava no templo. E ela orou. E ela chorou abundantemente. Falou, Deus, eu preciso de Ti. Amém? Em nome de Jesus, elas estão aqui. Se você quer vir receber essa oração, pode vir, sai do seu lugar e vem aqui. Seja na vida sexual, seja no teu casamento. Se você fala demais e quer ser transformada, não é vergonha, é falar, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Espírito Santo de Deus na minha vida.
Em nome de Jesus, Senhor, vai movendo, vai orando, queridas. Vai clamando, vai falando, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu milagre, eu preciso da Tua cura. Eu preciso do Teu poder, Espírito de Deus. Espírito de Deus, Espírito de vida. Eu sei que o Senhor me ama. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor me ama. Eu preciso ter paciência, eu preciso ter sabedoria, porque eu não tenho para falar, para conduzir as coisas dentro da minha casa, porque ao invés de eu ser ajudadora, eu sou acusadora. Eu desprezo meu marido. Orecanterebalaias, em Espírito de Deus, sopra nessas mulheres, cura as dores, cura as palavras. Cura, Senhor. Tem mulheres que ficam com palavras que ouviram e tem carregado essas palavras de dores, de sofrimento. Deus vai curar o teu coração. Entrega agora para Deus. Fala, Senhor, eu quero entregar em nome de Jesus. Eu quero entregar toda a dor do passado, a dor da lembrança, aquilo que me fere, Espírito de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Quem quer ser uma mulher cheia do Espírito Santo, pede agora para Deus. Fala, Espírito de Deus, vem em nome de Jesus, vem ser cheia do Senhor, vem. Espírito de Deus, sopra sobre essas mulheres, xerecanterebalaias, em nome de Jesus, vem, Senhor. Vai se movendo, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquele que te escolheu, Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que você tem pedido ou pensado. Ele é fiel para trazer à existência as coisas que não existem na tua vida, no teu casamento. Ele é fiel para te restaurar. Ele é fiel, Deus é fiel, Ele é fiel. Orecaxerebalaias, em nome de Jesus.
Vou voltar, Neia, Vou voltar, né? Mas aí nós vamos escolher a mão, ó, a Neia, então, vai ser abençoada pela mão da Paula Calçanaviços, tá? Então, ó, tá aqui o papelzinho, tá, Neia? Depois, no final, ó, agora é o designer de sobrancelha. Soraya.
que eu vou orar, eu falo, Deus, eu te louvo, te agradeço toda vez. Eu agradeço vocês pela presença mais uma vez. E outra coisa que eu tinha esquecido de falar, lembrei agora. Nós teremos uma revista, acho que no mês de maio, provavelmente, se tudo correr bem, a primeira revista Mulheres de Honra, onde nós teremos vários testemunhos. Vai ser uma revista que vai ser tanto para edificar a nossa vida, quanto para você presentear a sua Natanaela, sua amiga, com testemunho de mulheres de Deus aqui na nossa igreja. Vai ser uma bênção e esse vai ser o primeiro. A gente tem sonhado com muitas coisas, um devocionário só para nós e outras coisas de mulheres de honra. Então, não percam. E para aquela amiga